Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para você. Quantos são os anagramas da palavra café? Você sabe o que é anagrama? Anagrama é quando você pega uma palavra e embaralha as letras para obter outras palavras. Inclusive tem um livrinho um livrinho, se eu não me engano, o nome da marca desse livrinho que você compra nas bancas e revistas, às vezes até no supermercado, chama-se Coquetel. E tem alguns atividades que se chamam anagramas. Então ele dá assim, uma caixinha com várias letras e você tem que criar outras palavras com aquelas letras. Bom, mas aqui anagrama é simplesmente você trocar as posições das letras. Então veja, são 4 letras: C, A, F e o E, ou E, né? E eu posso trocar essas letras de locais e obter uma nova palavra, ou simplesmente uma nova combinação de letras, tá? Uma nova sequência de letras. Então veja, eu tenho 4 posições para colocar 4 letras. Então eu tenho, para quem já viu, né? Eu tenho que pegar 4 letras e organizar essas 4 letras de formas a obter sequências dessas 4 letras diferentes. Então isso chama-se arranjo de 4 elementos 4 a 4, tá? E arranjo de 4 elementos 4 a 4, a gente chama de permutação de 4 elementos, ou permutação de 4 elementos, tá? Então veja, para ficar bem claro como é que faz, porque isso é muito simples, né? Permutação de 4, tá? Permutação de 4 é 4 fatorial, que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e isso daqui dá 6, 6 vezes 4, 24. Essa é a resposta do problema, mas para ficar bem claro, assim, por que a gente faz 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, é só você pensar quantas opções eu tenho para a primeira posição. Eu posso colocar o C, posso colocar o A, posso colocar o F, eu posso colocar o E. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, C, A, F e o E. Tá? Aí eu te pergunto, colocando uma dessas letras aqui, quantas opções me sobram para a segunda posição? Bom, se eu coloquei o C aqui, para a segunda posição sobram essas outras 3 letras. Certo? Então eu tenho 3 possibilidades para esse aqui, com o C. Bom, mas se eu coloquei o A, me sobram 3 letras para a segunda posição. Ou seja, eu tenho 3 possibilidades para a segunda posição. Se eu coloquei o F, me sobram C, A e o E. Né? Então, 3 posições. E se eu coloquei o E, me sobra o C, o A e o F. Ou seja, 3 posições. Certo? Bom, escolhido uma dessas que sobraram aqui para a segunda posição, me sobram quantas para a terceira posição? Então, digamos que eu coloquei o C na primeira, coloquei o A na segunda. Me sobram quantas para a terceira posição? Somente 2. Tá? Então, veja, o que está acontecendo aqui? Eu estou multiplicando, tá, as possibilidades. Bom, depois que eu escolhi para a terceira, digamos que eu escolhi o F para a terceira, me sobra só uma possibilidade para a quarta. Tá? Então, se eu contar todas essas sequências obtidas aqui, né, por esse esquema, eu vou contar que o quê? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Por isso que é 4 fatorial, ok? Sempre que você tiver essa possibilidade de 4 opções para a primeira posição, vezes 3 opções para a segunda posição, 2 opções para a terceira posição e uma opção para a quarta posição, isso chama-se permutação de 4, porque eu tenho 4 elementos para colocar em 4 posições, ok? Então, se você teve alguma dúvida, poste nos comentários a sua dúvida. Tá? Se você gostou, dá um joinha, inscreva-se no canal e compartilhe com mais pessoas. E acompanhe a playlist que está bem aqui no cantinho.